Boa noite. Nosso trabalho é sobre disfunção mitocondrial em lesões neurais. Nós somos no curso de farmácia da cadeira de Bioquímica 2 do primeiro semestre de 2020 e o nosso grupo é composto por mim, Agnes Treibe, e pela Luana Fagam. Esse é um artigo de revisão. Ele foi publicado na revista internacional Fronteiras em Neurociências no dia 4 de fevereiro de 2019. O artigo ele aborda 4 tópicos principais. São eles: a homeostase mitocondrial, disfunção mitocondrial em lesão cerebral hipóxico-isquêmica, disfunção mitocondrial na doença de Parkinson e, por final, disfunção mitocondrial na doença de Alzheimer. Antes da gente começar a falar sobre os principais tópicos do artigo, é de extrema importância a gente saber sobre as principais funções da mitocôndria e qual é o seu papel principal no sistema nervoso. Bom, como todo mundo já sabe, a mitocôndria é muito conhecida como sendo a principal fonte de energia da célula. Além disso, ela também faz sinalização de cálcio, apoptose e produção e captação de espécies reativas de oxigênio. O principal papel da mitocôndria no sistema nervoso é ligado à plasticidade sinéptica, onde ela vai regular a produção e inativação de neurotransmissores, a formação e o mantimento de sinapses, o desenvolvimento neuronal, a neurogênese e o transporte axonal. E todos esses processos estão ligados com doenças neurológicas. Os neurônios são dependentes da oxidação fosforilativa mitocondrial para suprir suas demandas energéticas. Eles também têm uma capacidade muito limitada de regular a glicose, comparado com outras células normais, como por exemplo os oligodendrócitos. Sendo assim, eles são mais propensos a sofrerem algum tipo de disfunção mitocondrial. Também é importante ressaltar que dentro de uma célula, o número de mitocôndrias e a sua morfologia pode variar para se adaptar a diferentes necessidades fisiológicas. Mas essa organela vai sempre manter um equilíbrio em sua quantidade, estrutura e função, o que é chamado de homeostase mitocondrial. Esse equilíbrio funciona assim: quando a mitocôndria sofre algum dano pequeno, ela vai se fundir a outra mitocôndria saudável que estiver por perto para aliviar esse dano. Agora, se for um dano muito grande, ela vai ter que ser transportada até os lisossomos para ser degradada por um processo chamado de mitofagia, enquanto as outras mitocôndrias elas vão continuar se reproduzindo para manter o número de mitocôndrias saudáveis. Assim, elas vão conseguir controlar tanto o equilíbrio da rede mitocondrial, como também ajudar a manter a homeostasia da célula. Nos neurônios, o equilíbrio se dá através do transporte mitocondrial. E esse transporte acontece através de processos chamados de antrógrado e retrógrado. O processo antrógrado é o ato de levar a mitocôndria do corpo do axônio até o terminal axônico. E o processo retrógrado é o contrário, do terminal axônico até o corpo do axônio. Esse transporte demanda muita energia e ele acontece de forma balanceada, ou seja, ele acontece na mesma proporção. Porém, ele pode ser quebrado quando os neurônios sofrem pressão externa ou têm sua integridade prejudicada, o que está diretamente relacionado com lesões neurais. Pois diversos estudos já mostraram que pacientes com doenças neurodegenerativas ou lesões cerebrais apresentam transporte mitocondrial prejudicado. Assim como disfunções no processo de mitofagia também estão diretamente ligadas com o dano cerebral causado em acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e doenças neurodegenerativas. Para entender melhor a disfunção mitocondrial na lesão cerebral hipóxico-isquêmica, é interessante começar falando sobre a estrutura mitocondrial. Bom, a mitocôndria ela é composta por duas membranas, contendo alta permeabilidade na membrana externa e baixa permeabilidade na membrana interna. Ela tem um poro transitório de permeação mitocondrial, que tem a sigla MPTP em inglês, que é um complexo de proteínas não específico voltagem dependente. Ele atravessa a membrana mitocondrial externa e controla a sua permeabilidade. Esse poro transitório, no estado fisiológico, geralmente permanece fechado. Porém, na isquemia, ele é aberto por sobrecarga de cálcio na matriz mitocondrial e por conta do alto estresse oxidativo. A abertura desse poro leva ao aumento da permeabilidade mitocondrial, o que faz com que a água, moléculas grandes e íons entrem livremente pela matriz, fazendo com que a mitocôndria inche, sua membrana externa rompa e ocorra uma liberação abundante de espécies reativas de oxigênio. Essa imagem ao lado ela foi tirada do artigo e representa exatamente isso que eu falei.
Além disso, ela também acrescenta que o aumento da permeabilidade causa a perda do potencial de membrana, o que leva ao decaimento dos níveis de ATP celular e aumento da concentração intracelular de cálcio, o que ativa a apoptose endógena e, consequentemente, induzem o dano neuronal induzido por isquemia e hipóxia. A mitocôndria e sua cadeia de transporte de elétrons são a principal fonte de produção de espécies reativas de oxigênio. Geralmente, mitocôndrias saudáveis não produzem níveis altos dessas espécies, elas produzem níveis baixos. E ainda assim, existe um sistema de proteção celular que impede que a célula seja atacada por essas espécies, no qual inclui antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Alguns exemplos de antioxidantes enzimáticos são superóxido dismutase, glutationa, peroxidase e catalase. E alguns dos exemplos de antioxidantes não enzimáticos são a vitamina C, vitamina E, glutationa, flavonoides e existem outros também que eu não coloquei aqui. Bom, em situações normais, as espécies reativas de oxigênio causam um dano pequeno ao entrar em um equilíbrio com o sistema de antioxidantes. Entretanto, na isquemia neural, o excesso dessas espécies vai danificar proteínas, o DNA mitocondrial e lipídios, o que vai resultar em apoptose, neuroinflamação e rompimento da barreira hematocefálica. O excesso dessas espécies também induz a apoptose através da peroxidação de lipídios, que pode causar danos diretamente no DNA, levando a danos na base do mesmo e quebras de fita simples. As espécies reativas de oxigênio também podem levar à apoptose através da liberação de citocromo C e aumento da permeação mitocondrial. Nesse contexto, a gente pode concluir que o acidente vascular cerebral isquêmico faz com que o número de oxidantes aumente para trabalhar em defesa do nosso organismo, como foi citado anteriormente. Porém, alguns estudos clínicos, eles detectaram níveis reduzidos desses antioxidantes em pacientes que tinham acabado de sofrer com isquemia cerebral. Então, apesar dessas crenças controversas, acredita-se que o sistema de defesa por antioxidantes ele falhe em nos proteger por conta da alta quantidade de espécies reativas de oxigênio, o que leva à morte celular. Considerando o papel dessas espécies reativas de oxigênio na isquemia, os antioxidantes vêm sendo usados para tratá-lo. Uma das estratégias usadas consiste em eliminar radicais livres com o metilato, no qual é um inibidor de peroxidação de lipídios. Ele se mostrou benéfico em reduzir o efeito do infarto em ensaios pré-clínicos, entretanto, ele falhou em reduzir a taxa de mortalidade em estudos clínicos, o que provavelmente se dá pela diferença metabólica entre pacientes homens e mulheres. O medicamento que tem sido usado com o objetivo de eliminar os radicais livres é o edaravone. Ele foi usado para o tratamento de infecções cerebrais no Japão e se mostrou ser de grande ajuda para pacientes com acidente vascular isquêmico agudo. Além das espécies reativas de oxigênio, a disfunção mitocondrial também leva à geração anormal de óxido nítrico, no qual regula a função mitocondrial. Um dos principais mecanismos por trás dessa regulação de óxido nítrico é através da via de S-nitrosilação, onde se encontram cerca de 1% das proteínas mitocondriais. O óxido nítrico ele inibe o complexo 1 e o complexo 4, além de outras enzimas metabólicas como a aldeído desidrogenase e a aconitase através da via de S-nitrosilação. Essa via ela também está envolvida na regulação do paratransitório, que é intimamente ligado em lesões neurais nos derrames. O lubrizolol ele é um medicamento que reduz os níveis de óxido nítrico e, consequentemente, a produção de peroxinitrito, o que mostrou redução de infarto em um modelo de camundongo num estudo pequeno. Porém, em estudos de larga escala, ele não mostrou melhora na mortalidade. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. Ela demonstra sintomas motores e inclui sintomas como miotonia, tremor de repouso, hipocinesia e posturas anormais. Ela também é acompanhada de sintomas não motores, como ansiedade, depressão, constipação, micção frequente e distúrbios cognitivos. A perda de neurônios dopaminérgicos e o acúmulo da alfa-sinucleína são consideradas as características da patologia da doença de Parkinson. A disfunção mitocondrial desempenha papéis essenciais nessa patogênese. Inibidores do complexo mitocondrial 1
reproduzem as características parkinsonianas, incluindo neurodegeneração dopaminérgicas em roedores e primatas. Esses inibidores causaram defeitos na atividade do complexo de transporte de elétrons mitocondriais, nos movimentos mitocondriais e geraram aumento na transição da permeabilidade mitocondrial, gerando espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de oxigênio contribuem muito para essa patogênese. O acúmulo da alfa-sinucleína regula a morfologia mitocondrial, agindo diretamente no processo de fusão-fissão. Foi sugerido que a fissão excessiva contribui para a fisiopatologia da doença de Parkinson. A ruptura da fissão também poderia ser um fator suspeito para essa patogênese. A superexpressão da alfa-sinucleína causou atividade de autofagia comprometida. A alfa-sinucleína mutante causou defeitos na via da autofagia. O acúmulo da alfa-sinucleína e/ou mutações participaram da patogênese da doença de Parkinson, através da regulação da dinâmica mitocondrial e da mitofagia. As mutações nos genes Parkin e PINK1 são as causas comuns da doença de Parkinson autossômica recessiva. Estudos recentes mostraram que anormalidades em qualquer um desses genes pode causar disfunção mitocondrial, por exemplo, a atividade reduzida do complexo 1 e a produção de ATP prejudicada. Foi relatado que a acetilcisteína melhorou moderadamente a escala unificada de avaliação de doença de Parkinson, protegendo as células da disfunção mitocondrial e do estresse oxidativo aprimorado. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que exibe a síndrome da demência. Ela é caracterizada pela perda de memória. O cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer exibe alterações na massa mitocondrial, enzimas e no DNA mitocondrial. Os neurônios no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer exibem menos captação de glicose. Isso sugere que as atividades enzimáticas envolvidas na fosforilação oxidativa mitocondrial e no ciclo do ácido tricarboxílico sejam reduzidas. A doença de Alzheimer é caracterizada por 2 marcadores patológicos: a amiloide beta e emaranhados neurofibrilares. O estresse oxidativo extenso foi observado no estágio inicial dos cérebros com a doença de Alzheimer. Os níveis de marcadores oxidativos estão diretamente correlacionados com a gravidade do comprometimento cognitivo, bem como com a progressão sintomática do comprometimento cognitivo leve para a doença de Alzheimer. Isso sugere um vínculo estreito da disfunção mitocondrial com a doença de Alzheimer. Foi proposto a hipótese da cascata mitocondrial, de que a disfunção mitocondrial é tomada como gatilho da patogênese da doença de Alzheimer. Os extensos danos oxidativos no cérebro da doença de Alzheimer resultam em modificações oxidativas de proteínas e lipídios, levando à disfunção neuronal. Em estudos feitos com camundongos, os antioxidantes conseguiram atenuar a patologia da doença de Alzheimer. Nutrientes como a insulina ou aminoácidos estimulam a atividade mitocondrial e regulam a síntese do DNA mitocondrial, isso nos neurônios. No entanto, a amiloide beta suprime essa atividade mitocondrial induzida por nutrientes. O acúmulo da amiloide beta causa danos nas mitocôndrias através de múltiplos mecanismos. A mitofagia defeituosa também contribui para o acúmulo de mitocôndrias danificadas nos neurônios. Compostos que melhoram a autofagia e a mitofagia atenuaram a patologia de Alzheimer em camundongos. E compostos como a rapamicina e a trealose induzem a autofagia e a mitofagia. Então, esse foi um breve resumo sobre o artigo de disfunção mitocondrial em lesões neurais. A gente agradece pela atenção de vocês e se coloca disponível para dúvidas e comentários. Muito obrigada.